Então, eu acho as crianças aqui educadas, educadíssimas. Nunca vi tanta criança calma, obedecendo os pais. Acho elas menos mimadinhas do que as crianças no Brasil. Acho também que os pais têm um pouquinho mais de controle. São impressões, né, que eu tenho das crianças aqui. Dificilmente se vê criança birrenta se jogando no chão. Enfim. Pois é, Ariane, mas você não tem filho, como é que você pode falar, né? Como que você pode estar aí falando, dando sua opinião, se nem filho você tem? Não é mesmo? Então, queridinha, eu não tenho, mas hoje eu trouxe alguém que tem. E não tem uma, não tem duas, tem 3 crianças. E, além de tudo, é pedagoga. Então... Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui com a Thaís Nardelli, que é pedagoga. Tem... Quantos anos de profissão que você tem? Não vai contar, né? Mas trouxe Mais de 10. Mais de 10. Quando a pessoa fala mais de, fica só na imaginação, Isso. né? Tem mais de 10 anos de profissão, tem mestrado, trocentas especializações. Nem vou falar o currículo todo dela aqui, senão ia ter que fazer um vídeo só pra isso. Pois é. É a pessoa mais CDF que eu conheço na vida, ever. Você nunca vai conhecer uma pessoa tão CDF que nem ela, que adora estudar. E a gente trabalhava juntas, na mesma firma, em Curitiba. Você é curitibana também, né? Curitibana. Você é nascida lá, né? Nascida e criada. Então, a gente trabalhava na mesma firma, em departamentos diferentes. Eu trabalhava no marketing e você trabalhava na área de educação, né? Como pedagoga. E a gente se encontrou aqui em Vancouver de novo. Você chegou acho que uma semana antes que eu, né? Uma semana antes. Em 2015, então ela tá desde 2015 aqui também, com os 3 filhos, 2 meninas e um piá. Gato, cachorro, papagaio, marido, tudo. E hoje a Thaís vai contar um pouquinho pra gente, como mãe e como pedagoga, com todo o conhecimento que ela tem na área de educação, sobre como é a educação dos filhos aqui no Canadá, as diferenças, o que ela acha, o que ela não acha. Vai revelar os segredos então, Thaís. Todos. Todos os que eu sei. Então, Thaís, a primeira coisa que eu quero perguntar pra você é sobre essas diferenças culturais na educação. Essas coisas que eu falei no começo são impressões que eu tenho da vivência aqui até então. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no comércio, de ver as pessoas na rua, de ver as crianças com os pais no dia a dia, no ônibus, nas ruas, enfim, a gente nota um comportamento diferente. E eu queria saber o que você acha. As crianças são mais educadas mesmo? Os pais têm maior controle? Como que é isso? Como que é isso na tua percepção de pedagoga e de mãe? E de mãe, é. A primeira percepção que eu tenho com relação à educação aqui é que os pais trabalham desde cedo, muito mais do que no Brasil, o diálogo com as crianças. Porque o que nós vemos aqui é que as crianças têm muita liberdade de se expressar, liberdade de seguir o ritmo delas e liberdade de andar, de ir e vir, de brincar. Eles ficam muito em espaços abertos quando você tem o clima adequado. Quando não tem, eles estão nos community centers, mas eles estão com outras crianças interagindo. Então eles aprendem desde cedo a se comportar de uma forma muito, como eu posso dizer, respeitosa uns com os outros e respeitosas com a comunidade no geral. Aqui o senso do coletivo, da comunidade é muito forte. Então os pais desde cedo ensinam as crianças que elas têm que saber se comportar no ambiente coletivo, porque o ambiente é de todos e tem que ser bom para todos. Então você tem que ter respeito com o próximo desde cedo. Sim, esse comportamento do canadense de pensar no coletivo não vem do nada, né? Não vem do nada. Vem dessa educação desde pequenininho. Sabia. Isso aí. Então eu sabia que tinha alguma coisa a ver, porque assim, isso não vem do nada e eles têm realmente um senso do coletivo muito grande. É muito mais importante a sociedade como um todo estar bem do que o meu filhinho, meu umbiguinho, a minha família, só a minha família estar bem. Isso. E aqui em Vancouver a gente ainda tem mais um diferencial, que a cidade é extremamente multicultural. Então, o filho de uma família chinesa, o filho de uma família indiana, o filho de uma família brasileira, o filho de uma família latino-americana de qualquer cidade, você tem muita interação entre eles e você cria nas crianças desde cedo aquela percepção do diferente e que o diferente é importante, que o diferente faz a comunidade e precisa ser respeitado. Então, como eles entendem muito esse diálogo, essa diferença, essa comunidade, os pais precisam muito menos chamar a atenção das crianças em público. E isso gera uma situação que, assim, até uma certa liberdade
liberdade para que os outros pais achem meio ruim quando a criança está fazendo uma birra em público, quando ela não está se comportando como deveria. Verdade. Criança birrenta aqui ninguém tolera. E outra coisa que eu vejo, que eu percebo também, que eu já vi várias vezes, todo dia eu vejo um troço desse, é alguém chamando a atenção do filho de alguém. Sim. Esses dias tinha um menininho com o pé no ônibus, em cima do banco do ônibus, e chegou uma senhorinha mais velha e falou: ei, come on, tira esse pé daí. E a mãe dele tava do lado, e dela falou algumas coisas, deu uma lição de moral nele. E daqui a pouco elas começaram a conversar sobre o tempo, se ia chover, se não ia, começaram a dar risada. Ninguém se ofende. Não leva pro lado pessoal. Deus não me leva pro lado pessoal. Chamar a atenção de uma criança no Brasil, né? Não. Se feito com respeito também, sim, né? Porque, sim. Mas... É que aqui eu vejo que é sempre com respeito, mas é uma coisa diretamente. Ninguém fica de rodeio, não. Se a criança tá no parquinho, a criança é grande e tá num parquinho de criança pequena, as mães das crianças pequenas, se você não se tocou enquanto mãe, que o teu filho não tá no lugar certo, elas vão te dar um toquinho. Elas vão dizer pra você: ai, você sabia que tem um parquinho pra criança maior ali? Ai, tem que ficar de olho, né? Senão os grandes machucam os pequenos. Já dá um tapinha com a luva de pelica ali. Então você tem que ser muito atenta com isso e criar no seu filho o senso do coletivo. Claro. Porque é por isso se que não funciona, tem, né? Se não tem esse monitoramento, digamos, da sociedade como um todo, cada um faz o que quer, né? Então as pessoas são muito preocupadas com isso. E eu vejo que ninguém se ofende. E talvez, Thaís, não sei se eu tô certa, mas talvez eles pensem assim: o filho é teu, mas na verdade é da sociedade. Ele vai causar coisas na sociedade. Então se eu não chamar atenção, ou se eu chamar a atenção dele, ele vai começar a aprender que não se faz. Exatamente. Exatamente. Né? Não é só meu pai e minha mãe que eu tenho que escutar. E outra coisa que acontece aqui é que a criança não é o centro do mundo nas famílias. A criança não é toda a atenção para a criança. Então, a criança exige menos atenção para ela quando ela está num ambiente externo. Isso é um pouco meio psicologia, sabe? A criança sabe desde cedo que ela é parte de um todo e que ela não é uma exclusividade absoluta. Então, no ambiente externo, ela vai se comportar de forma que ela não vai precisar chamar tanta atenção para ela. Ela não vai buscar tanto essa atenção. Por que nem isso algumas que as crianças então parecem menos mimadinhas. Parecem menos mimadas. Menos fora de controle, ninguém se joga no chão, ninguém berra. Isso é o que eu percebo também. Eu fico curiosa. Agora eu tô entendendo com as suas explicações, porque assim, eu penso, gente, eu sempre pensei, gente, como que pode as crianças sempre calminhas, as mães mais calmas ainda, né? Claro que tem um ambiente todo que favorece as mães serem menos estressadas, né? Aqui no Brasil a gente tem várias dificuldades. Esse é um ponto que a gente... Trânsito, assalto, vida difícil, todo mundo fica estressado. Mas assim, dentro da família, acho que tem todas essas questões, né? Tem. E uma questão muito importante para a gente levantar, Adri, aqui, que é uma diferença que eu vejo grande do Brasil, é o tempo que você passa com os seus filhos e o tamanho da responsabilidade que você tem na criação dos seus filhos. Porque aqui a escola não é das 7h30 da manhã às 6 da tarde, como a gente acostuma colocar os filhos no Brasil, porque você tem que trabalhar em tempo integral. E aí a educação acaba ficando muito a critério da escola que você põe, por isso é tão importante você ter a escola, né, dos sonhos, a melhor que eu posso colocar o meu filho. Aqui, ele vai para a escola do bairro, muito provavelmente. Então, se você quer uma outra escola, você tem que morar num outro bairro e escolher morar perto da escola que você quer. E eles ficam menos tempo na escola. Então, eles começam às 9 da manhã, via de regra, e ficam até umas 3 da tarde. E aí, esse restante do tempo, maioria das vezes, ele tá com a família. Então, você acaba dedicando muito mais tempo, e um tempo, muitas vezes, de mais qualidade do que você dedicaria no Brasil. E aí, você tem menos estresse de você chegar em casa e já ter que só... Lição de casa, comer, janta, arruma a mochila, sai correndo, o que tem para amanhã? Sabe? E isso era um estresse... Mais slow motion, mais de aproveitar os filhos, ter qualidade de tempo com os filhos, né? Isso é uma coisa que eu vejo que é uma vantagem, por um lado, para as mães, né? Porque você consegue entender um pouco melhor o teu filho e trabalhar um pouco melhor a questão do comportamento dele. Mas você acha que no Brasil as mães e pais não conseguiriam fazer isso se quisessem? Um pouco mais de estar com uma qualidade de tempo maior com seus filhos? Eu acho bem difícil, Adri, em alguns aspectos, porque no Brasil a gente prioriza muito mais a questão da carreira do que a gente prioriza aqui.
Porque no Brasil, se você não tem uma carreira sólida, se você não tem um cargo melhor, você não consegue colocar seus filhos numa escola melhor, você não consegue morar num bairro seguro, você não consegue dar para o seu filho aquilo que a sociedade te cobra. Então, às vezes, um celular, um tênis, uma festa de aniversário, coisas que estavam distantes, a gente traz agora para cá, porque isso aí para mim é um passado bem remoto. Mas você não consegue, e aí você se cobra muito mais. Eu tenho que prover com qualidade, porque senão meu filho vai ser marginalizado, ele não vai conseguir depois se inserir num grupo social que é o grupo que eu almejo para ele. E aqui você tem menos essa cobrança, então isso facilita um pouco. Que ninguém tá nem aí pra essas coisas, porque é uma sociedade completamente construída de forma diferente. É um outro olhar, outro olhar. Você tem pai e mãe canadense aqui que é totalmente contra dar celular, iPad, iPod, enfim, pra criança. O que os meus filhos cobram particularmente aqui, que é diferente do Brasil, é liberdade. Eles querem estar fora, eles querem poder estar com os amigos, eles querem poder ficar até mais tarde na escola brincando no parquinho, eles querem poder trazer os amigos ou ir com os amigos, muito mais do que querer aquele tênis, ou querer aquele celular, ou querer... E aí isso gera um conflito pra gente também, porque no Brasil nós tínhamos muito aquela coisa da superproteção. Como eu vou deixar meu filho pegar ônibus sozinho? Como eu vou deixar meu filho ir na casa do amiguinho? Tá demorando, daí você já fica pensando... Ai, senhor, sabe? Agora, assim, o primeiro desafio para os pais, quando você muda pra cá, é você trocar esse olhar e entender que você pode trabalhar com mais liberdade com o seu filho, só que isso exige mais da gente em outro aspecto. No Brasil você se cobra mais porque você quer dar a questão material para o teu filho. E aqui você se cobra porque você tem que aprender a ser mãe e pai de uma outra forma. Aprender a ser mãe e pai dando esses limites, essas liberdades. Pro pai e pra mãe também. Pro pai e pra mãe. Olha que interessante, muito interessante. E falando em tempo com os filhos e tal, me explica um pouquinho como que funciona daycare aqui, elementary school, high school, como que são essas fases, né, escolares e as diferenças que você encontra entre o Brasil e aqui? Tá. Então, primeiro, a criança de 0 a 5 anos aqui não tem ensino público. O ensino é só privado. Sim. Então daycare aqui que seria pré-escola? Que seria pré-escola, né, creche, pré-escola. Privado, tem que pagar. Tem que pagar. E não é barato, gente. Ele sai assim, pelo que eu vejo nos grupos de discussão e das minhas amigas, elas estão pagando entre $800 e $1.800 por daycare. É quase igual. E a fila é de anos, às vezes. Nossa. Eu sei de daycares aqui maravilhosos que estão com fila para 2019. Estão abrindo lista para 2019. Os daycares, eles não são o mesmo formato que no Brasil, de você ter todas as manhãs ou todas as tardes. Eles são um pouco mais flexíveis com a questão de horário, porque os trabalhos aqui também são mais flexíveis com a questão de horário. Mas daycare, se você está vindo com criança de 0 a 5 anos e está pensando em trabalhar e está pensando em deixar a criança no daycare, prepara o bolso, porque é caro. Não é muito diferente do Brasil, porque você também paga a pré-escola lá, né? As pré-escolas são caríssimas. Mas lá normalmente você tem a avó, né, que quebra um galho. Aqui não tem. Isso é verdade. Você tem avó, família, você tem... né? E algumas pessoas deixam nas creches públicas também. Sim, você tem alguma opção, né? Tem essa opção, mas aqui não tem, né? Aqui prepara o bolso porque você tá meio por conta. Aí a elementary, que já é a fase que os meus filhos mais novos estão, ela vai de 5 a 12 anos, são 7 séries, grade 1 até o grade 7, e eles colocam a criança quando ela chega, não de acordo com a série que ela estava no Brasil, eles colocam conforme a idade. Então, se o seu filho reprovou de ano, ou se o seu filho estava adiantado na escola, o que for, eles vão olhar a certidão de nascimento, vão olhar os documentos traduzidos e vão adequar a criança à sua série, a série da sua idade. Entendi. Então, a minha filha mais velha, ela não estava... Quantos anos ela tem? Ela está com 14 agora. Você tem a de 14? 14, eu tenho um menino de 12 e tenho uma menina de 11. Então, quando a Ana Carolina chegou, eu achei que ela ia ficar no elementary school, porque no Brasil ela estava no ensino fundamental. Aí, a hora que a moça do conselho escolar falou pra mim assim, do Vancouver Board School, não, sua filha vai pra high school. Eu falei, oi? Aí ela falou, não, vai pra high school. Eu falei, não, veja bem, ela não estava na high school, ela estava no fundamental. A mulher olhou pra mim e falou, mãe,
para com isso, que a sua filha tem idade para ir para high school, ela vai para high school e ela vai ter o suporte dela lá. Quem vai para elementary são os seus 2 menores. Para com isso. E já baixou a pedagoga ou não? Baixou. Baixou a pedagoga. Baixou a pedagoga e a mãe super protetora, né? Eu falei, meu Deus, a minha filha vai para high school. Mas tudo bem, depois eu conto esse capítulo. Mas daí o Leonardo e a Paola estão na elementary, foram colocados lá conforme a idade deles, e não existe uma cobrança de conteúdo tão severa como existe no Brasil. Então eles entram, eles fazem parte do grupo da série deles, e mesmo eles vieram sem inglês, gente, eles vieram falando hello e thank you. Que nível de inglês que eles vieram? None. The books on the table. The books on the table. E aí as professoras fazem eles se sentirem incluídos dentro da turma, e na turma você tem, como aqui é feito de imigrante, então você tem muitos imigrantes de muitos níveis diferentes, as crianças dentro da sala interagindo entre elas até que se desenvolva o inglês. Isso é muito positivo por um lado, porque, por exemplo, para os meus filhos, eles se sentiram extremamente acolhidos. Eles gostavam, eles gostam de ir para a escola, eles querem ir mais cedo para a escola. Que legal. E ficar até mais tarde. Então, eu tenho que falar para eles direto para casa, pelo amor de Deus, porque senão eles ficam. Que interessante. Só que, por um outro lado, você tem que ficar muito atento com o seu filho, porque a minha mais nova, por exemplo, ela tá com dificuldade de alfabetizar na questão da escrita. E ela está no grade 5. Então, assim, o grade 5, as crianças já têm que estar com esse letramento muito mais adiantado. Não que eu queira cobrar que ela corra atrás disso, mas a professora também, ela não vai fazer um esforço muito grande para ter certeza que ela está no ritmo. Então, os pais precisam estar muito mais atentos. Então, se você perguntar para mim, Thaís, a escola deles no Brasil era melhor do que a escola daqui? Elas são diferentes. Eles não tinham a liberdade e o estímulo que eles têm aqui, mas por outro lado, eles não têm aquela mesma atenção no detalhe que você tinha no Brasil com relação ao ritmo de desenvolvimento. Então pode acontecer sim, do seu filho chegar no final da elementary school para ir para a high school, que seria o ensino médio, e ele não ter o nível necessário para chegar lá. Acontece. Aí ele vai chegar na high school, ele vai precisar de aula de reforço, ele vai precisar de uma atenção diferenciada, e aí você tem uma série de outras situações. A Ana, por exemplo, agora falando da high school, ela entrou no grade 8, que era o primeiro grade da high school, e ela começou com aulas de inglês para estrangeiros, então ela tinha inglês em turma separada, ela ainda tem, mas ela já está em nível mais avançado. Ela tinha ciências, matemática, tudo em turmas que eram para não falantes ainda, todos em nível inicial de inglês. E aí ela depois teve mais acompanhamento, eles têm counselor, eles têm esportes, eles têm outras atividades dentro da high school, e eles escolhem algumas disciplinas da grade deles. Então ela, por exemplo, escolheu música, que era uma coisa que ela se sentia em casa, ela escolheu depois culinária, que ela quis, que ela foi se achando. Tem várias atividades diferentes. Isso é chamado de atividades extracurriculares? Elas são curriculares, são curriculares. Mas elas são como se fossem optativas. Então o aluno tem liberdade de escolher as coisas que ele quer. Se ele quer música, se ele quer culinária, se ele quer dança, se ele quer tecnologia, se ele quer web design, se ele quer... Tem umas coisas muito legais, muito legais. E me conte uma coisa polêmica, né? Porque no Brasil a gente tem vários problemas, a gente já trabalhou na área de educação, né? Sabe bem. Num lugar que tinha um colégio também de high school, trabalhamos com adolescentes, tinha muitos problemas no Brasil de drogas, enfim, álcool e uma série de coisas que existem em high school do mundo inteiro. Como que é isso aqui no Canadá? Tem esse tipo de problema? Tem muito. Tem muito. Por isso que os pais têm que estar muito atentos aqui, porque se você tem, por exemplo, o seu filho passou vou dar um exemplo assim, do porquê que eu fico muito atenta. Se o teu filho passar pela elementary e ele tiver as dificuldades e ele entrar na high school e ele não se sentir parte da high school, ele não se sentir incluído, ele vai, lógico, adolescente, procurar o grupo dele. E na high school aqui é meio tipo filme americano, você vai ter o grupo dos esportistas, você vai ter o grupo dos que gostam de estudar, você vai ter o grupo dos que não fazem nada da vida, você vai ter o grupo normalzinho, tribos, né? E aí ele pode vir a escolher um grupo que não é bacana. E aí sim, eu sei de casos, por exemplo, de adolescentes levando bebida alcoólica na mug, na garrafinha, e consumindo, alunos que matam a aula e ficam fumando maconha,
fora, você tem bastante adolescente que mata a aula. Por quê? Porque a high school, ela já entende assim, ó, a criança ela já passou por um processo na elementary school que ela amadureceu e ela vai ter condições na high school de ter uma liberdade de escolher as disciplinas que quer, mas também de se portar, de fazer suas escolhas. Eles são muito assim severos, digamos, se o aluno faltou, eu recebo um e-mail na hora. Olha, o aluno não respondeu a chamada, né? Ele não estava aqui na primeira aula. Tapear as mães. O counselor liga, se acontece alguma coisa, o counselor liga. Mas assim, eles têm uma liberdade maior e aí você tem que saber e entender o seu filho muito mais para perceber em que turma que ele tá. Não é assim, né? Ficar em cima do coitado do adolescente, mas você tem que... Sim, tem que ficar ligado, né? Você tem que pegar as conversas, aí você tem, sabe, que ter um diálogo aberto com o seu filho para entender. Eu sei dessas coisas porque a minha filha chega e me conta. Mãe, a menina, hoje na aula a menina tava tomando alguma coisa. Aí vocês vão perguntar para mim assim, mas... Filha, era suco. Era Nescau. Nescau. Nem tem Nescau. Mas, assim, aí você pode me perguntar assim, tá, mas você não foi lá na escola falar que... Eles sabem, eles têm trabalhos de conscientização na escola, assim como tem educação sexual desde o kindergarten aqui. Que ótimo isso! Eles já aprendem que eles não têm que chamar por apelido nenhum as partes do corpo, nem nada, eles sabem isso já direitinho. Gera toda uma cultura diferente também em torno da vida sexual, né? Não tem esses tabus ridículos. A maconha, a bebida, eles trabalham essas coisas também na escola, mas aí depende muito da gente trabalhar com as crianças. Eles ficam na high school até o grade 12, que é até onde eles vão ter 17 anos, mais ou menos. E o que é muito comum aqui é deles terminarem a high school e não ir para a faculdade já de cara. Eles ficam mais ou menos um ano trabalhando, escolhendo o que eles querem fazer. Tem muita oportunidade de trabalho para quem termina a high school aqui, principalmente o que eles chamam de entry level job, que são trabalho de vendedor, trabalho com serviços em geral. E aí o adolescente tem uma percepção melhor do que ele quer fazer e como é que ele vai direcionar a carreira. A gente entra na faculdade tão cedo e nem sabe o que é, né? Nem sabe o que é, exatamente. Na verdade, até hoje, né? Se me perguntar hoje, né? Hoje, eu fico pensando... O que você quer fazer? O que você quer trabalhar? Não sei. E o mundo tá mudando também nessa questão, né? Você pode fazer outras coisas diferentes da sua vida, mas quando você é jovem, eu acho que é interessante essa fase do trabalho, antes experiência profissional um pouquinho, né? E daí o jovem acho que pode se ligar, puta, não gostei, isso não é pra mim. Exatamente. Bateu no coração, não bateu. Isso é muito positivo. E eles guardam dinheiro para pagar o college também nesse meio tempo. Porque os canadenses aqui, os filhos de famílias que já estão aqui há mais tempo, eles percebem que os pais não precisam ter essa obrigação de fazer o pagamento integral do college para eles. Então, alguns pais ajudam, sim, né? E outros pais, eu sei de pais que pagam, principalmente famílias chinesas, eles fazem questão de pagar a faculdade, mas não significa que os filhos não vão trabalhar. Eu tive muitas colegas de trabalho, filhas de famílias chinesas, que elas trabalhavam 1, 2 vezes por semana que fosse, mas daí elas tinham a rendazinha delas para as coisas delas e os pais pagavam a parte, né, o grosso da educação. Isso que a gente vê nos filmes norte-americanos, né? Os adolescentes trabalhando sempre numa lanchonete, né? Numa loja de conveniência, ou de balconista. Isso sempre aparece no cinema e é verdade. Quando a gente chega aqui, a gente vê. Né? Então, assim, adolescentes com 16 anos estão lá trabalhando. Não importa se é de família rica, se é de família pobre, se é de família que for. Eu dou lá trabalhando desde pequenos Eu ponho uma exceção aí só nos alunos que vêm como alunos internacionais, que vêm para ficar um período aqui. Então esses, via de regra, eles já vêm com os pais pagando, principalmente chineses, indianos. É uma outra realidade. Mas se você quer saber assim, o dia a dia aqui das famílias que já estão adaptadas, é assim que funciona. E eles têm essa liberdade também, eu vejo, Adri, porque eles desde cedo são estimulados na escola, não só nas competências escolares, eles são estimulados nas competências transversais. Então, eles têm aula de violino. Esse negócio aí, que as pessoas não entendem essas coisas de pedagogo. Transversal, minha gente, aquilo que não está só no currículo, né? Aquela competência que a criança tem, alguma coisa que ela vai despertar que ela gosta. Então, talento que ela possa ter, né? A minha filha mais nova, a Paola, ela tá fazendo aula de violino.
E ela leva o violino para casa, o violino é da escola. Ela leva e traz o violino. Ela tá fazendo, que é uma coisa assim, que no Brasil eu ia dizer, quando é que eu ia dar uma aula de violino para minha filha, né? E aí eles têm também esportes, eles têm vários no decorrer do ano, cada 3 meses troca o esporte. Então, como eles têm esse estímulo, eles se sentem mais à vontade para provar, para testar, para escolher o que eles querem antes de tomar uma decisão final. Muito interessante, muito legal. Então, Thaís, me conte aqui um pouco então, pra gente finalizar, algum aspecto da tua experiência como mãe aqui, de 3 filhos que deixou tudo no Brasil para vir para Vancouver, no Canadá. Me conte algum aspecto da tua experiência que você acha que pode contribuir com as mães que estão assistindo agora. O maior aprendizado que eu tive aqui nesses 2 anos foi mudar a frequência de pensamento com relação ao que a gente cobra dos nossos filhos. Faz a gente repensar como a gente trabalhou a questão da responsabilidade, da independência, da segurança deles, das escolhas deles principalmente. Eu tive que abrir mão de muitas coisas e ainda estou aprendendo e ainda estou me batendo com várias coisas, mas eu acho que eu fiz eu tenho certeza que eu fiz uma escolha acertada de vir para cá com eles nessa fase, porque eles, além de estarem adquirindo o idioma, eles estão adquirindo uma vivência com relação à multiculturalidade, com relação à comunidade, com relação a se perceber como cidadão do mundo, que não tem preço e que muitas vezes você não consegue fazer no seu país de origem. Mas eu, enquanto mãe, tive que aprender a ser muito mais tolerante, porque eu tenho que dedicar muito mais tempo para os meus filhos aqui. Eu tive que colocar a minha carreira, não digo em segundo plano, mas não é a minha prioridade zero aqui, a prioridade zero são os meus filhos. Então, se eu já recebi proposta de emprego excelente, full time, que eu não pude pegar porque eu não conseguia adequar o horário com os meus filhos e eu também não quis. Porque esse tempo passou a ser um tempo precioso, ou a chegada deles da escola no meio da tarde, ou você trabalhar com eles. E como aqui também tem muita diferença, e você tem problema com droga, você tem problema com álcool, você tem que estar perto dos seus filhos. Eu aprendi a ser uma mãe muito mais próxima dos meus filhos, a perceber muito mais os sinais que eles dão pra gente e inserir os meus filhos como cidadãos do mundo, como pessoas responsáveis pelo futuro deles e por tornar o mundo um mundo melhor. E aí eu tive que me tornar também uma mãe muito melhor. Claro, eu acho que é um aprendizado para todos. Todo dia. Que legal, nossa, muito interessante, muito obrigada pelo seu... De nada, bom poder contribuir. Obrigada por você ter contribuído com o teu conhecimento não só de pedagoga, mas como de mãe também, porque vir com 3 crianças pra cá, gente, olha, um desafio, parabéns. Muito obrigada, gente. Parabéns. E agora vamos mandar um beijo lá pra Curitiba? Pois é, pro povo. Um beijo lá pro povo da firma, da ex-firma que a gente trabalhava, gente. Tem uma coisa que a gente tem saudade, é das pessoas com quem a gente trabalhava. Tem muita saudade. E era um lugar muito legal, né? Muito legal. A gente teve um excelente tempo lá. Um beijo, Curitiba, um beijo aí, colegas de trabalho, pra quem tá nos assistindo. E mães e pais que estão assistindo esse vídeo, compartilhem com quem vocês gostam, com quem vocês sabem que vai ser útil. E me sigam nas redes sociais, deixem um like quem gostou, se inscreva no meu canal, não se esqueça de se inscrever. E um beijo, até a próxima. Tchau!